E agora vamos falar de um assunto muito importante, o bruxismo, caracterizado aí pelo ranger ou apertar tenso dos dentes, que tem se tornado cada vez mais comum entre a população. Esse aumento está relacionado ao estresse, muitas vezes a ansiedade, a falta de prática de exercícios físicos. E olha só esse dado muito importante. Cerca de 30% da população mundial sofre com esse distúrbio, gente. Aqui no Brasil, é quase 40% da população. Você sabe como identificar essa condição e como tratar isso? É por isso que a gente recebe hoje, aqui no estúdio, o doutor Daniel Zolvi, fisioterapeuta. Muito prazer, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Roberta. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos da equipe RF TV para falar sobre um assunto tão importante e poder compartilhar informações valiosas para a sociedade. Muito obrigada. Vamos lá então para a primeira pergunta. Eu gostaria que o senhor começasse aí contando quais são os tipos de bruxismo, né? Porque quando a gente fala dessa condição, a gente acredita que tem um só, mas na verdade não é bem assim. Nós temos basicamente dois tipos de bruxismo. O bruxismo diurno, que é quando o indivíduo está acordado, e o bruxismo noturno, que é quando o indivíduo está dormindo. E qual a diferença entre um e outro? A única questão é essa, se está acordado ou se está dormindo? Isso, a única questão é quando que está ocorrendo, né, esse tipo de disfunção. Mas a gente tem algumas formas de detectar como que está acontecendo o bruxismo noturno, né, à noite. Então, muitas vezes até o parceiro ou a parceira daquele indivíduo que está tendo a disfunção pode relatar que está escutando esse ranger dos dentes, ou então a pessoa que sente essa disfunção, ela pode relatar dor matinal mandibular. Então ela já acorda com a dor, porque ficou rangendo durante o sono. Então é até um pouco fácil, né, de identificar. Basta estar sentindo alguns desses sintomas, já é recomendado então procurar um especialista aí para... Isso, é importante o quanto antes procurar um especialista para tentar resolver esse problema. Então, além dessa dor na mandíbula, os pacientes apresentam outros sintomas, como dor de cabeça, dor facial, desgaste dos dentes, distúrbios do sono. Então, são outros sintomas que também podem acometer os pacientes. Na maioria das vezes, esses pacientes que também têm a dor na mandíbula, eles apresentam disfunções na coluna cervical, no pescoço. Isso mostra como o nosso corpo ele é interligado. Daniel, uma pergunta que tem muita gente se fazendo aí. Essa é uma condição que é válida, acontece só em adultos ou também crianças são acometidas? Não, essa condição ela acontece em todas as idades. Ela não é só de uma faixa etária. Uhum. E como que isso afeta o paciente normalmente no dia a dia, assim? Então, a função principal da mandíbula, né, as funções principais são as funções de mastigação, as funções de fala e do beijo. Então, quando um paciente tem esse tipo de acometimento, ele pode apresentar no seu dia a dia aqueles sintomas que eu tinha comentado, que são os sintomas de dor na face, a dor na mandíbula, o desgaste dos dentes, a dor de cabeça e os distúrbios do sono. Certo, e aí quando a gente fala de ATM, tem relação aí com o bruxismo. Qual que é a relação dos dois? Qual que é a diferença, na verdade? Com certeza, tem relação sim. Então, o bruxismo, com esse movimento repetitivo dos ranger dos dentes, esses movimentos repetitivos podem causar desgastes e desequilíbrios na articulação da mandíbula. Esses desequilíbrios podem ser musculares ou articulares. Certo. A gente recebeu aqui, olha, uma dúvida da nossa telespectadora Edilene. Ela está perguntando se a ATM pode provocar dor nos olhos e também nos ouvidos. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer devido à alteração da mobilidade da ATM e a alteração nos músculos também, de força, de fraqueza, de tensão. Então é muito importante que o paciente passe por uma avaliação com um especialista para detectar se há alteração na tensão muscular, na força, na maneira como ela está falando, mastigando, se movimentando. E é interessante também um tratamento interdisciplinar,
com outros profissionais da saúde, como ortodontistas. Certo, exatamente sobre isso que eu ia perguntar agora para você. Em relação ao tratamento, quais tratamentos existem para essas duas disfunções? Os tratamentos incluem a fisioterapia, na qual o paciente passa por uma avaliação em que o fisioterapeuta ele colhe o histórico do paciente para saber quando começou aqueles sintomas, né, de dor na mandíbula, dor de cabeça, dor no ouvido. Então, quando começou, de que maneira começou, se foi um episódio traumático, ou uma queda, ou um impacto, ou um acidente, se for uma dor de repente. Então, esse histórico juntamente de uma avaliação física. Então, o fisioterapeuta, ele examina a mobilidade da articulação da mandíbula, ele examina se tem tensão muscular, se há fraqueza muscular. Então, o tratamento fisioterapêutico, ele engloba a terapia manual e os exercícios. Então, voltando na interdisciplinaridade, né, junto com os ortodontistas, nesse tipo de caso, pode ser indicado o uso de dispositivos de mordida, que são aparelhos feitos de material acrílico para reduzir essa pressão, esse desgaste entre os dentes. Em alguns casos mais graves, pode ser indicado cirurgia também. Entendi. Olha, quando a gente fala também desses aparelhos, você diz é aquela plaquinha, né, que coloca para dormir mesmo. Isso mesmo. Então, a fisioterapia, junto com o trabalho em parceria com os dentistas, a fisioterapia, o que ela visa? Ela visa aliviar a dor, reestabelecer a mobilidade da mandíbula e reduzir as tensões musculares, para que o paciente comece a retomar a sua qualidade de vida e consiga restabelecer as funções da mandíbula. Fundamental. Ó, tem mais perguntas chegando aqui, vamos para a próxima. Agora, a Silmara Basílio, do Jardim Garcia. Ela contou que fez um tratamento ortodôntico para tratar os estálidos da ATM dela e que ela não teve resultado. Isso é normal? Isso pode acontecer. Como eu falei, diversos casos nós temos outras regiões do corpo que influenciam na dor ou na disfunção. Então, nesse tipo de caso, essa paciente ela pode ter outras regiões do corpo provocando esses estalidos da ATM, como tensões musculares na região do pescoço, na região do crânio ou até mesmo na região torácica. Certo, e para chegar nesse diagnóstico, chegar onde que é a causa do problema, só com um exame específico, algo assim? Com avaliações, com testes ortopédicos, com a conversa também, para sempre fazer um raciocínio clínico. Então, o fisioterapeuta, ele tem um trabalho específico e ele tenta encontrar a causa principal do problema. Ah, perfeito. Olha, a gente tem mais uma participação, vamos ver qual que é a próxima. Próxima participação é do Wellington. Ele conta que quando ele boceja, ele costuma ouvir alguns ruídos nas articulações, mas que nunca travou. Isso pode ser um sintoma de ATM? Isso pode ser, sim, um sintoma de ATM, mas quando não há travamento, não há dor, o paciente não precisa se preocupar tanto quanto um estalido que vem acompanhado de dor, né? Então, assim, as nossas articulações, elas se movimentam e elas fazem barulho realmente, de fato. Mas quando é um estalido seguido de dor ou o paciente está com dor há alguns dias, aí é um sinal de alerta para procurar uma avaliação, uma ajuda específica. Certo, Daniel. E em que casos, né, que eles podem chegar à cirurgia? Casos que o tratamento conservador não obteve sucesso, ou então casos de traumas muito fortes, como acidentes de carro, que tem um politraumatismo, tem bastante fratura, né? Então, esses tipos de casos. Certo. E o que acontece, né, se você não tratar a ATM nem o bruxismo? Pode levar a alguma outra doença, algum outro problema, assim, agravar? Deixar de tratar uma ATM que está apresentando dor, disfunção, problemas de mobilidade e o bruxismo, né, com o ranger dos dentes, pode levar a desgastes dentários e um comprometimento da função da mandíbula. A longo prazo, isso pode atrapalhar em todas as funções da mandíbula, como abertura, fechamento, pode atrapalhar na alimentação do paciente, na fala também. Por isso que é importante, o quanto antes, procurar a ajuda de um fisioterapeuta.
Perfeito, eu agradeço, viu, o seu comparecimento aqui para tirar essas dúvidas tão importantes. Se alguém tiver outra dúvida, se querer alguma consulta, marcar alguma consulta aí, né? Onde ele procura? Então, quem quiser mais informações a respeito ou quiser marcar uma avaliação, a gente está disponível no Instagram, né? Nós temos a rede social, na Ontos Saúde Consciente. Então, nós atendemos na Clínica Ontos esse tipo de caso e vai ser feito dessa maneira como eu falei. É uma conversa com o paciente para colher o histórico, para entender o que está acontecendo e realizado também uma avaliação física para traçar um plano de tratamento. E eu também agradeço muito a oportunidade de estar aqui e compartilhar essas informações valiosas, né, sobre o bruxismo, sobre a ATM, e agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigada.